Então, pessoal, chegamos agora na nossa segunda aula sobre os espelhos esféricos. A gente já mostrou como é que eles funcionam, como é que a gente esquematiza, como é que são os raios notáveis, como se formam imagens. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para a parte de cálculo mesmo, tá bom? Então, a gente vai mostrar para vocês como é que são as formas, qual é o procedimento que a gente adota para calcular a posição de uma imagem, para avaliar qual é a distância focal. Todas essas medidas, né, qual vai ser a ampliação, tudo é possível medir, desde que a gente conheça, tem algumas informações básicas, tá? Então a gente pode, se você conhecer, por exemplo, a distância focal e a posição do objeto, você tem como determinar onde vai aparecer a imagem, entre outras coisas, dá para saber quanto vai ser a ampliação e tal. Dá para fazer tudo matematicamente. E é isso que a gente vai apresentar na aula de hoje, tá bom? Então vamos seguindo aqui, ó. Primeira coisa, meu povo, eu vou apresentar para vocês o referencial gaussiano. Aí você vai dizer, mas lá é complicado, né? Se acalma, é uma coisa bem simples, certo? É só para você entender como é que a gente vai usar os sinais, como é que a gente vai tratar os sinais aqui. Então veja, no espelho, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo, que vocês estão vendo esquematizados aqui, né, nessa parte, a gente vai simplesmente dividir entre a parte da frente e a parte de trás do espelho. E uma outra divisão aqui, né, o que está em pé e o que está de cabeça para baixo. Então, basicamente, gente, o referencial gaussiano, só para a gente ter uma ideia dos sinais, é assim, ó. Tudo que está na frente do espelho, em termos de posição, tá? Tanto do objeto quanto da imagem, tudo que está na frente do espelho vai ser indicado com um sinal de positivo. Então, por exemplo, o objeto está na frente do espelho, então a posição dele é positiva. Ou, por exemplo, a imagem é real. Em espelhos esféricos, a imagem real aparece na frente do espelho também, então ela vai ter uma posição positiva. Já uma imagem virtual, por exemplo, que aparece atrás do espelho, como no espelho côncavo, quando você está bem aqui entre o foco e o vértice, ou no espelho convexo, quando você está em qualquer posição, a imagem é virtual, vai aparecer atrás do espelho, a gente sempre vai marcar posições atrás do espelho como sendo negativas. Tá? Então, sei lá, está 3 metros, aí você vai botar menos 3 metros, para dizer que está atrás do espelho. Se for uma imagem virtual, sempre é negativo. Então, eu já vou até dizendo isso, olha. Tudo que for real, tá? A posição positiva, e tudo que for virtual, a gente vai associar com uma posição negativa. A outra coisa que você tem que saber é o seguinte, em relação a estar em pé ou de cabeça para baixo. Tudo que tiver em pé, por exemplo, uma imagem apareceu em pé, tá? Então, ela é uma imagem direita, está em pé, eu vou botar um sinalzinho de positivo para ela. Se ela estiver de cabeça para baixo, eu boto sinal de negativo. Sinal de negativo na imagem significa ela está de cabeça para baixo. Um sinal de negativo na posição de uma imagem, por exemplo, é sinal de que ela está atrás do espelho. Se for positivo, está na frente do espelho. Se a altura da imagem for positiva, ela está em pé. Negativa, ela está de cabeça para baixo. Bom, então são só essas ideias que a gente vai trabalhar aqui. Se você pegar esse esqueminha que eu fiz aqui do lado, você consegue desenrolar tranquilamente essa parte dos sinais, bom? E aí eu quero mostrar para vocês quais são as medidas que a gente adota, certo? Meu Deus, lascou, né? A imagem complicada. Não, nada demais, ó. Aqui eu tenho a situação de um espelho convexo, a gente já mostrou como é que se formam as imagens. Você faz aquele negócio, ó, o raio vem paralelo ao eixo principal, desvia na reta do foco. Raio vem na reta do centro de curvatura, desvia pelo mesmo caminho de onde veio. Então, pela projeção dos raios, a imagem aparece bem aqui. Mas aí veja só, quais são os pontos importantes, meu povo? Os pontos importantes aqui são, veja, primeiro, a gente tem esse O, que é o tamanho do objeto. Deixa eu mudar um pouquinho a cor, que está ficando, tá ficando meio esquisita aí a cor, né? Tá ruim de visualizar. Então, o O, a gente vai dizer que é o tamanho do objeto. O I, nós vamos dizer que é o tamanho da imagem, certo? Se tiver em pé é positivo, se tiver de cabeça para baixo, bota o sinal de negativo. Outra coisa, a distância do vértice para o foco, né? A distância focal, a gente vai representar pela letra F, que está bem aqui, ó. Distância focal, que eu estou marcando aqui para vocês. Outra coisa, também vai importar para a gente as posições, tanto do objeto quanto da imagem. A posição do objeto, eu chamo a abscissa do objeto, está no eixo X, né? A abscissa, eu vou representar pela letra P. E é sempre a distância do objeto para o espelho, para o vértice. Bom? Então, a abscissa do objeto.
E eu vou chamar de P' a abscissa da imagem, que está aqui embaixo, tá? Essa medida aqui. Então, sempre é a distância do vértice para a imagem. Lembrando que nesse caso aí, como essa abscissa da imagem está atrás do espelho, ela vai ser negativa, tá bom? Bom, vamos lá. Como é que eu chego nas expressões para calcular isso? Aqui é só para você entender quais são as medidas importantes. Então veja que são 5 medidas importantes para a gente. Nós temos a distância focal, a posição, né, a posição do objeto em relação ao vértice, a posição da imagem em relação ao vértice, o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. São essas 5 coisas que você precisa saber identificar numa figura, tá bom? E aí vamos lá. Identificadas as 5 coisas, como nós relacionamos matematicamente as 5? Desse jeito. Primeiro eu quero falar sobre o aumento linear transversal, certo? Eu quero que você olhe aqui para essa imagem que eu tenho do lado. Eu sei que eu já estou cobrindo uma parte das anotações, eu saio já. Eu quero primeiro que você olhe para a imagem, por isso que eu não vou nem sair daqui. Quando você olha para a imagem, aqui eu tenho um caso de um espelho côncavo, certo? Onde o cara está além do centro de curvatura. É aquele caso que a gente apresentou para vocês, é o primeiro caso que a gente analisou na videoaula passada. E aí você tem o cara além do centro de curvatura, a imagem vai ser real, invertida e menor. Bom, só que o que eu quero que você note? Eu quero que você note aí, se a gente pegar aquele raio que bate no vértice e tem reflexão simétrica, eu coloquei até, destaquei os ângulos iguais, aí os ângulos congruentes, o que você nota? Você pode encontrar aí 2 triângulos retângulos, tá vendo? 2 triângulos retângulos. E como eu usei esse raio, eu garanto que esses ângulos são congruentes. Se a gente pegar esse ângulo e esse ângulo aqui como sendo de 90 graus, eu percebo então que esse ângulo vai ser igual a esse outro, vai ser congruente. Então nós temos aqui uma semelhança de triângulos, certo? Deixa eu sair aqui da tela, porque eu vou explorar essa semelhança de triângulos. Antes de eu sair, deixa eu só mostrar uma coisa. Ó. Eu já marquei aqui o tamanho do objeto, a posição do objeto em relação ao vértice, a posição da imagem, que nesse caso vai ser positiva, que está na frente do espelho, e o tamanho da imagem. Olha, tudo marcado aí, a distância focal está aqui, né? Mas nesse momento eu ainda não vou falar sobre distância focal, eu vou usar só os outros 4. Deixa eu sair aqui da tela para eu destacar umas coisas para vocês, tá bom? Para você conseguir visualizar tudo. Gente, é o seguinte, como é que eu meço o aumento linear transversal? O aumento linear transversal serve para a gente mostrar, representar qual vai ser a ampliação. É claro que se essa ampliação for maior do que 1, é sinal de que a imagem é maior do que o objeto. Certo? Se for igual a 1, é o mesmo tamanho. Se for menor do que 1, é sinal de que há uma redução. Ele vai ser pequenininho. Certo? Isso em módulo eu estou falando, certo? Sem considerar o sinal. Porque eu já disse para vocês que quando o cara está invertido, como nesse caso, o sinal do i vai ser negativo. Então se aparecer aí uma ampliação de menos 0,5, por exemplo, é sinal de que o cara vai diminuir e ainda vai ficar de cabeça para baixo. Tá? O sinal é só para a gente dizer, está em pé ou está de cabeça para baixo. Quando for para exercício, a gente destaca mais isso. O que eu quero que você note? Semelhança de triângulos. Ó. Aí o que eu fiz? Eu peguei B' a linha. Você diz, meu Deus, quem é B' a linha? B' a linha é essa medida aqui, ó, é o tamanho da imagem. Ó. Tamanho da imagem. Aí você vê que eu boto o sinal de negativo nela, porque ela está de cabeça para baixo. Divido por BA, que é o equivalente dele no triângulo de cima, no triângulo maior. Eu estou aqui aplicando semelhança de triângulos. Ó. Esse BA é o próprio tamanho do objeto, que eu botei aqui embaixo. Ó. Aí a igualdade que eu fiz foi com as medidas aqui da base dos triângulos. Olha. Eu peguei, como eu comecei com o triângulo de baixo, menor, eu começo aqui em cima com o triângulo menor também. B'V. B'V, pessoal, está aqui o B', está aqui o V. Ó. Então ele está falando dessa medida. Essa medida, pessoal, é o que eu chamo de P', é a distância da imagem para o vértice, é o P'. Já embaixo eu botei BV, aí é a base do triângulo de cima, o triângulo maior. De B para V é isso tudo que eu estou marcando aqui. Ó. Isso corresponde à posição do objeto, que está bem aqui, certo? Então veja só que interessante. Ó. Esse I sobre O eu já tinha dito que era o aumento linear. Então eu ainda posso fazer essa relação. Ó. O aumento linear é I sobre O. É uma coisa mais simples que eu já tinha explicado ali em cima, né? Isso aqui não exige dedução. Eu só quero saber a ampliação, eu divido o tamanho do objeto, da imagem pelo objeto, e aí eu descubro se ficou, quantas vezes ficou maior ou quantas vezes ficou menor. E aí o que acontece? Esse I sobre O, nessa semelhança de triângulos aqui, você vê que ele vale P' sobre P. Opa, com sinalzinho de negativo, né? Se eu passar esse sinal de negativo para o outro lado, fica menos P' sobre P.
Ó, já quero chamar a atenção de vocês de uma coisa. Vocês dizem, ai, professor, eu tenho dificuldade com essa parte de trigonometria. Não peguei muito bem essa ideia. Não quero que vocês se preocupem com isso, tá? Eu quero só que vocês se preocupem com essas equações que eu marquei na caixinha. Principalmente com essa que eu estou cobrindo, tá? Porque já tem um resumo de tudo. Tem tanto esse do aumento linear que está aqui em cima, como tem a conclusão associando com as posições de objeto e imagem. O que eu preciso aqui não é que você saiba esse desenvolvimento, que você decore esse desenvolvimento. Eu só quero que você lembre dessa expressão que eu estou cobrindo. Eu vou já sair daqui para você olhar para ela de novo, tá? Então, essa explicação que eu fiz aqui é só para que você saiba, que isso não vem do nada, que isso não é inventado. Tem uma lógica relativamente simples, é geometria, tá? Mas na prática, o que você tem que saber é esse resultado que eu estou cobrindo aqui, tá bom? Que o aumento linear é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, que pode ser dado também por menos P' sobre P, ou seja, menos a posição da imagem sobre a posição do objeto, tá bom? Então só saber essa fórmula tá bom demais e, claro, saber o que significa cada uma das coisas, né? Porque se você não souber o que é o P, o que é o P', aí lascou. Bom, outra equação que eu preciso mostrar para vocês são só essa, aquela que eu mostrei agora e essa daqui, que é a equação de Gauss, tá bom? Aqui é a mesma coisa, gente, é uma semelhança de triângulos. Se você olhar para a imagem que eu tenho aqui, eu tenho o mesmo caso, o cara está além do centro de curvatura, só que agora eu escolhi outros dois raios. O que vem paralelo ao eixo principal desvia passando pelo foco, e o que vem sobre o centro de curvatura e volta pelo mesmo caminho, tá bom? Para que eu fiz isso? Para eu destacar para vocês esses dois triângulos retângulos que eu tenho aí, tá bom? Então veja só, eu tenho esse triângulo retângulo e tenho esse outro triângulo retângulo. A gente pode imaginar que essa curvatura do espelho é muito pequena, pode imaginar como sendo uma reta, tá bom? E aí olha só, gente, nós temos algumas medidas. A gente tem uma semelhança de triângulos aí, e aí eu vou explorar um pouquinho ela. Eu vou sair aqui um pouquinho da tela, e aqui é assim, gente, ó, eu vou explicar para vocês essa semelhança de triângulos, quais são as medidas que nós utilizamos. Você é obrigado, mais uma vez, a decorar esse raciocínio? Também não, é que nem na outra explicação. Aqui é só para mostrar para vocês que tem uma lógica. A gente usa uma semelhança de triângulos para chegar nessa fórmula aqui do lado. O que você tem que saber mesmo é aplicar essa fórmula que está aqui. Tá bom? Ah, eu não entendi nada do desenvolvimento. Não se preocupa. Soube isso daqui, sabe usar? Ótimo, tá bom? É o que eu preciso de você. Mas eu vou explicar. Eu vou explicar qual é a origem disso. Eu vou sair da tela agora para você ver. Gente, não é tão complicado assim não. Ó. Semelhança de triângulos, tá? Eu começo com B' sobre F. B' está aqui, F está aqui, certo? Dividido por F sobre V. Quem é F sobre V? F sobre V é essa base do outro triângulo, ó. Eu divido a base desse triângulo pela base desse outro triângulo, depois eu vou pegar a altura desse triângulo e dividir pela altura do outro triângulo, tá bom? Então, dando nome aos bois, certo? Quem é esse B'F? Você vê que o B'F, ó, não é nem P, nem F, nem P', né? O que ele vai ser? Eu vou pegar essa medida toda, que seria o P', tá? E se você descontar esse pedaço, que é a distância focal, dá exatamente a medida que eu quero. Então, o que eu faço? Eu pego P', a posição da imagem, e desconto a distância focal para pegar exatamente essa medida que eu estou marcando aqui, certo? A medida FV, que eu tinha aqui embaixo, ó, na divisão, é justamente a distância focal. Eu já botei distância focal aqui, tá tranquilo. Agora nós vamos para as alturas dos dois triângulos. Como eu comecei com esse triângulo da esquerda, eu começo por ele novamente. Aí eu começo com a altura, que é a linha B', que corresponde à imagem, certo? A imagem, a altura da imagem. Como ele está de cabeça para baixo, menos I. Lá no outro triângulo, pegando a medida equivalente dele, a altura dele, que é a medida O, né, a distância de D para V, esse ponto D para o vértice, que dá a altura do objeto, né, equivalente à altura desse objeto aqui, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos explorar essa semelhança de triângulos e aqui eu vou usar uma relação que eu já tinha apresentado para vocês, que esse I sobre O, imagem sobre objeto, é menos P' sobre P. É a conclusão do slide anterior. Então eu vou só substituir, ó. Eu vou pegar esse cara aqui e vou substituir por P' sobre P. Você vê que como já tinha um sinal aqui, ó, eu consigo tirar esse sinal do P' sobre P. Então o resultado fica P' menos F sobre F igual a P' sobre P. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos multiplicar em cruz. Na hora que você multiplica em cruz, esse P vai multiplicar P' menos F, é o que você está vendo bem aqui,
E esse foco vezes P' vai ficar aqui do lado. Ó. O que eu faço agora? Eu faço o chuveirinho, multiplico P pelo P', depois pelo menos F. É o que você vai ter bem aqui. E o P' vezes F já estava aqui do lado, deixo do jeito que está. Bom, quando eu pego esse resultado, eu vou jogar o cara que é negativo para o outro lado. Então vai ficar o P vezes P' sozinho, e do outro lado fica o P' vezes F que já estava, e jogo P vezes F, aliás, desculpa, o P' vezes F é esse bem daqui, e jogo P vezes F trocando o sinal. Fica todo mundo somando, todo mundo positivo. O que eu vou fazer agora? Para chegar nessa fórmula, eu vou dividir todo mundo por isso aqui, ó. Vou dividir todo mundo por P' vezes F. Você vê que todo mundo aqui vai cancelar os dois de cima e vai sobrar sempre um embaixo. Tá? E aí é justamente esse que fica sobrando embaixo que vai dar a característica dessa fórmula aqui. Então o resultado fica 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre a distância focal é 1 sobre a abscissa do objeto mais 1 sobre a abscissa da imagem. Certo? Deixa eu voltar aqui. Então basta você lembrar dessas expressões que eu estou marcando nos retângulos aí e está tudo resolvido. Vamos para o exercício para mostrar para vocês a aplicação, né? Então pega essa primeira questão aqui, ó. Primeira questão. A distância entre um espelho côncavo e um anteparo é de 4 metros. Certo? Para projetar a imagem de um objeto ampliada 9 vezes sobre a tela, a distância focal do espelho em metros deve ser de quanto? Então eu quero projetar uma imagem. Se eu quero projetar uma imagem, tá? Toda vida que falar em imagem projetada, você já vai lembrar logo que é uma imagem real. Se é uma imagem real, só tem um espelho que faz imagem real, que é o espelho côncavo. Certo? Só no espelho côncavo você tem imagens reais. Outra coisa, ele diz que a distância entre o espelho côncavo e o anteparo é de 4 metros. Gente, o anteparo é onde a imagem vai aparecer. Então, isso está me dizendo onde fica o P'. O P' vale 4 metros. Tá? O anteparo é onde a imagem vai ser projetada. É onde ela tem que aparecer. Então, isso está representando para você a posição da imagem. A gente já sabe que, nesse caso, a imagem vai ser de cabeça para baixo. Ele diz que a ampliação vai ser de 9 vezes. Então, a relação I sobre O vai ser igual a 9. Só que como vai ser de cabeça para baixo, tá? Imagem invertida, ela vai ser negativa. Então, eu vou botar um sinal de menos. Menos 9. Ela amplia 9 vezes, mas ela vai ser de cabeça para baixo. Então, eu boto sinal de negativo, tá bom? Então, são esses os pontos que você precisa ter cuidado na hora de resolver um problema desses. O que ele quer? Ele quer a distância focal do espelho em metros. Ele quer o F, tá bom? Só que aí, vamos colocar esses dados aqui vou mudar de slide, vou colocar os dados, tá bom? Então eu descobri, vou repetir, tá? Que o P' vale 4 metros, como é uma imagem real é positiva, certo? A ampliação vai ser de menos 9, porque ela é invertida. Imagem invertida. E ele quer a distância focal. Para descobrir a distância focal, o que eu preciso, gente? Eu preciso dessa fórmula, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então perceba que para descobrir a distância focal, eu preciso do P e do P'. Por enquanto eu só tenho P. Primeira coisa que você vai fazer não é nem descobrir a distância focal. Primeira coisa que nós vamos fazer nessa questão é descobrir quanto vale a posição do objeto. Certo? Então, primeiro passo, descobrir a posição P. E como é que eu faço isso? Você vai usar aquela equação do aumento. Certo? O aumento é menos 9 e ele pode ser representado por menos P' sobre P. É só aplicação de fórmula, gente, aqui. Aí como é que fica? Bom, eu já sei quanto vale o P'. Então esse menos 9 com menos P' sobre P, tira o sinal, é como se multiplicasse todo mundo por menos 1. Então vamos tirar esses sinais. Então 9 é igual a quanto? Ao P', que vale 4, e o P que eu não sei. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente trocar esses dois caras de lugar. Quando eu troco eles de lugar, eu descubro que a posição do objeto é de 4 nonos. Tá? Então a medida aqui está em metro, eu vou manter tudo em metros. Vou dividir? Vou não, que depois eu posso usar esse resultado lá na frente, tá? E aí eu não vou ter muito trabalho agora com isso. Aí nós vamos agora para o nosso segundo e último passo, onde nós vamos de fato descobrir a distância focal. E aí você usa aquela fórmula ali, a equação de Gauss. Você vai dizer que 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então como é que vai ficar a nossa vida aqui? Vai ficar assim, ó. 1 sobre F, que eu quero descobrir, é 1 sobre o P, que eu já descobri que é 4 sobre 9,
mais 1 sobre P', ou seja, 1 sobre 4. Acho que é bom eu sair daqui porque eu já vou começar a riscar onde eu estou. Tá? Então, olha só o que vai acontecer. Gente, vai ficar aqui 1 sobre F. Aí veja só, 1 dividido por 4 sobre 9, como é que a gente resolve? É só você inverter é só inverter essa fração de baixo, como se fosse um inteiro, uma fração dividida por outra. Você repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. O resultado disso, como vai ser multiplicado tudo por 1 ali em cima, é 9 sobre 4. Mais 1 sobre 4. Você vê que eu nem preciso fazer o MMC, né? O MMC é 4 mesmo, é a mesma base, é só somar. Então 9 mais 1, 10. Ou seja, 1 sobre F é igual a 10 sobre 4. Aí, meu povo, para finalizar, é só inverter as duas frações. Se 1 sobre F é 10 sobre 4, F sobre 1, que é F, é 4 sobre 10. Ou seja, 4 dividido por 10 vai dar exatamente 0,4 metro. Tá bom? Então essa aqui seria a distância focal, é exatamente o que ele pediu no enunciado. Eu vou voltar aqui rapidinho para a questão, para a gente identificar. 0,4 metro é o item A, beleza? Então tá aí, essa é a resolução. Você vê que primeiro a gente usa a equação do aumento para descobrir a posição do objeto. Conseguindo esse dado, a gente vai na equação de Gauss e desenvolve até descobrir a distância focal. Tá bom? Primeira questão já foi. Vamos para mais uma para a gente fechar essa aula de hoje, tá bom? Deixa eu aparecer aqui de novo para a gente fazer a leitura da questão. Questão da Mackenzie, ó. A imagem de um objeto que está a 40 centímetros de um espelho esférico côncavo tem a mesma altura do objeto. Então a gente já sabe que está em cima do centro de curvatura. Colocando o objeto a grande distância do espelho, a sua imagem estará aonde? Aí, vixe, como assim? Calma, a gente vai já ver como raciocina. Eu quero só chamar a atenção para umas coisas. Ó. O objeto está a 40 centímetros do espelho côncavo. Então eu vou dizer assim, ó, que o P vale 40 centímetros. Ah, uma coisa que eu não citei, que não tem exercício disso aqui, mas para destacar. No espelho convexo, tá? Deixa eu só chamar a atenção para esse detalhe, antes de eu seguir para essa questão. Só para citar para vocês, olha, no espelho convexo, gente, você vai ver que o foco está atrás do espelho. Então, essa distância F aqui, para um espelho convexo, é negativa, porque ele está atrás do espelho. Tá? Isso fica subentendido no que eu falei dos sinais, mas só para frisar. E quando o espelho é côncavo, o foco está na frente, então ele é positivo, tá bom? Então, cuidado com isso, porque não tem questão de espelho convexo aqui, aí eu acho importante abrir esse parênteses. Então, vamos lá. A imagem do objeto está a 40 centímetros no espelho esférico côncavo, tem a mesma altura do objeto. Então eu posso dizer que o aumento linear é 1. Ou melhor, eu já sei que a imagem vai ser invertida, então eu boto menos 1. Certo? Eu já sei que a imagem real e invertida. Por isso que é bom você saber as imagens, né? Quando o objeto está em cima do centro de curvatura, né, a imagem é formada exatamente embaixo dele, certo? Quando o cara está em cima do C. Ah, gente, e como está exatamente em cima do centro de curvatura, já tem uma outra conclusão, né? Porque o centro de curvatura, o foco, está no meio do caminho do centro de curvatura para o vértice. Então, se a posição do cara que está em cima do centro de curvatura, vou botar aqui, ó, centro de curvatura é 40, eu já sei que a distância focal é 20. É metade disso, ó. Então, se você souber bem a parte de imagens, você já começa a desenrolar algumas coisas mais rápido. Colocando o objeto a grande distância do espelho, ele quer saber o que vai acontecer com a imagem. Essa aqui eu resolvo aqui mesmo, tá bom? Então veja só. Aqui, só dessas informações do texto, eu já consigo descobrir a distância focal. Por quê? Vou repetir isso, tá? Porque ele me diz, tá, que a imagem formada tem a mesma altura do objeto. Certo? A mesma altura do objeto. O único caso de espelhos esféricos em que a imagem tem o mesmo tamanho do objeto é quando o objeto está em cima do centro de curvatura. E o centro de curvatura é o dobro da distância focal. Né? Então a gente tem aqui a distância focal, e eu estava com marca-texto. Aqui eu tenho a distância focal, aqui eu tenho a distância focal. 2 vezes a distância focal para chegar no centro de curvatura. Então, como lá ele está exatamente em cima, eu sei que vale 40 centímetros, está no enunciado, então a distância focal é metade disso, 20 centímetros. Então veja só, ele quer saber quando eu coloco o objeto a grande distância do espelho. Então a situação é essa, meu povo, ó. Se o P estiver muito longe, aí eu vou imaginar assim, ó,
muito longe, eu joguei o P para o infinito, certo? Muito distante. Muito distante. Você vai ver que a análise é bem mais simples do que parece. Então, olha só. Vou usar a equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Cuidado. Esse P que eu vou analisar aqui é esse aqui, ó, quando ele está muito distante. Você não vai botar o 40. Senão, você vai só descobrir onde a imagem aparece quando ele está na posição 40. Você vai ver que o P' vai ser 40 também, que ele está exatamente embaixo, como eu esquematizei bem aqui em cima. Então, olha só o que vai acontecer aqui, meu povo. A distância focal é 20, então fica 1 sobre 20, igual a 1 sobre P. Como esse P está muito distante, eu vou dizer que ele é infinito, mais 1 sobre P'. Aí você vai dizer, Thiago, lascou. Como assim 1 sobre infinito? Gente, quanto maior for esse número de baixo, mais essa divisão tende a zero. Quanto maior for o divisor, mais próximo de zero é o resultado. Então, se for muito distante, essa divisão tende a zero. Tendendo a zero, só vai sobrar os outros dois elementos. Então, 1 sobre 20 é igual a 1 sobre P', então fica na cara que o P' vai ser aproximadamente igual a 20 centímetros. Então, ele vai ficar a 20 centímetros, no caso, na frente do espelho, porque vai continuar sendo imagem real. E aí, com isso, a gente marca o item E, beleza? Então é isso, meu povo. Vou ficando por aqui, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!